Fala, meus amigos, finalmente estamos de volta ao querido Café com Caioba. O Café com Caioba é um projeto que requer muito tempo, né? É um projeto que requer muita atenção e um pouquinho de trabalho. E eu realmente estou na falha com vocês, eu começo e não consigo dar prosseguimento, mas já fiz aquela velha promessa que em 2025 eu vou conseguir fazer aqui o Café com Caioba, entre outros conteúdos para essa rede social YouTube, né, que eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu percebo que as pessoas que me acompanham em outras redes, né, no Instagram, no Telegram, no TikTok, entre outras redes, gostam muito do trabalho que eu faço aqui, e eu faço mais uma promessa para vocês, que no ano de 2025 vamos fazer aí ter Café com Caioba aqui e outros conteúdos para o YouTube durante o ano inteiro, não somente aí por uma semana e depois parar. Essa promessa é pública e para você que curte esse trabalho aqui e me cobra lá no Instagram e nas outras redes, já grava essa tela aí e pode me cobrar, beleza? Se eu não conseguir fazer isso, eu devo aí um Pix para você. Então vamos lá, para a gente dar reinício, né, a esse projeto que eu gosto muito e já expliquei para vocês o motivo de não ter a constância, é uma falha minha mesmo. Eu vou iniciar nessa sexta-feira, que tem uma grade um pouco mais fraca, mas tem alguns jogos aqui que eu separei uma análise, o jogo do Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, que eu desejo trabalhar. Tem o jogo da Lazio com o Como também, que é um jogo interessante. E tem entre outros jogos aqui que eu deixo como jogos aí mais off, né? Tem um jogo aqui que eu não prestei atenção, que é o jogo do Aston Villa e West Ham. Dá pra gente fazer uma análise aqui 100% ao vivo com vocês, beleza? Então, os três jogos que eu gosto de frisar para hoje é o jogo do Aston Villa, West Ham, Lazio como Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Esses jogos aqui da França eu não costumo trabalhar o campeonato francês, somente o PSG, né, que é o time o maior e melhor. Então eu prefiro ficar de fora porque eu não tenho muita informação sobre esses times, beleza? Começando aqui pelo jogo do Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, que é o jogo que mais me chama a atenção e é o primeiro jogo, questão de horário, dessa sexta-feira. Vamos lá, Borussia Dortmund como mandante é o melhor time da Bundesliga, é o retorno da Bundesliga que estava de férias, então é a primeira rodada aí do ano de 2025, tá? O Borussia Dortmund é o melhor mandante, em 8 jogos venceu 6, empatou 2 e não perdeu nenhum, marcou 20 gols e só sofreu apenas 8. Vai pegar o Bayer Leverkusen, o campeão e a sensação da temporada passada, que como visitante faz também uma boa campanha. São 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 15 gols marcados e apenas 8 sofridos também. Então, se você levar em consideração a média, o Borussia Dortmund, 8 gols sofridos, gera uma média de 1 gol por jogo, né? Já o Bayer Leverkusen gera uma média de também um pouco mais que 1 gol por jogo, mas seria aqui 8 para 7, 1 golzinho por jogo. Mas o ataque é muito mais ofensivo. Trazendo aqui para esses dados, olha só, eu gosto muito de usar esses dados aqui do SofaScore, que vai te dar uma luz do que é que você consegue trabalhar. O Bayer Leverkusen vive em uma sequência aí de 9 vitórias e 10 jogos sem derrotas, ou seja, começou mais ou menos, mas já engatou uma sequência do que fez no ano passado, né? Da sensação da temporada anterior. Já o Borussia Dortmund, ele nos últimos 5 jogos, ele teve aí o ambas marcam, tá? Os últimos 5 jogos bateu ambas em todos os jogos. Tem uma boa iniciativa, nos últimos 7 jogos ele foi o primeiro a marcar, ou seja, saiu na frente do placar em 6, então excelente. Já o Bayer Leverkusen também tem uma grande iniciativa, nos últimos 8 jogos ele marcou primeiro nos 8 jogos, beleza? Sobre aqui o mercado de cartões, que eu não costumo trabalhar, é um mercado que bate nos jogos do Borussia Dortmund, mas esse mercado aí eu fico de fora e não costumo trabalhar, tá? Mas o que eu quero trabalhar aqui nesse jogo é o possível ambas as equipes marcam, que está na odd 1,50 se você quiser pegar pré-live. Porém, eu desejo trabalhar essa odd um pouco mais alta no ao vivo, beleza? Tem aqui o ambas marcam nos últimos 9 jogos das duas equipes do confronto direto, bateu em 7,
Porém, tem um outro dado aqui interessante aqui do SofaScore que ele traz, é que nos últimos 5 jogos ele teve o under 2,5 em 4, ou seja, bate o ambas, mas não é um jogo tão goleador assim. Se a gente pegar aqui os últimos jogos entre eles, olha só, na casa do Borussia, vamos lá. Aqui temos 2 na casa do Bayern, vamos para aqui para 3, vamos aqui na casa do Borussia. 1-0 Borussia Dortmund 2022. Na casa do Borussia novamente 3-1. Na casa do Borussia novamente 4-0, mas aqui já está lá para 2019. E no confronto direto mesmo, os últimos jogos foi 1-1, 1-1, 2-0, 1-0 e um 5-2, ou seja, não foi um jogo de muitos gols assim, mas o ambas marcam apareceu aqui nos últimos 5 jogos em 3. E eu gosto sim de trabalhar esse ambas as equipes marcam. São 2 times aí, como eu falei aqui, que tem uma iniciativa muito boa. Em casa, marca muitos gols o Borussia e fora marca muitos gols o Bayer Leverkusen. A grande questão é que a defesa do Borussia Dortmund em casa é uma boa defesa, só tem uma média de 1 gol por jogo aí, que para mim não é uma média tão alta, a nível da Bundesliga, que sai muitos gols em todos os jogos, e o Bayer Leverkusen também. Então minha indicação para esse jogo, né, o que eu busco trabalhar nesse jogo aqui, é o ambas as equipes marcam, beleza? Se você tiver aí método para trabalhar um de 1,50 no ambas marcas pré-live, você pode pegar, caso contrário você espera essa odd no ao vivo, caso os gols demorem um pouco de sair. E aí fique mais fácil para você pegar uma cotação um pouco maior, beleza? Já no jogo da Lazio, é o seguinte, a Lazio aqui é muito favorita, tá? Vem fazendo uma boa temporada, é o 4º colocado, jogando em casa, perdeu apenas um jogo, empatou 2 e venceu 6, né? A defesa é um pouco vazada, porque em 9 jogos sofreu 13 gols, tá? Já o como visitante, é uma equipe que estaria na zona de rebaixamento, com 6 derrotas, apenas 1 vitória e 3 empates. Se você pegar esses dados um pouco rasos que eu trouxe aqui para você agora, assim, só de tabela, você já deve imaginar que esse jogo é para trabalhar uma possível vitória da Lazio. Porém, eu caio, tá? Isso é uma experiência individual minha. Não gosto e tenho alguns traumas recentes de trabalhar o seco, né? A entrada seca, o back favorito a qualquer custo na Série A italiana. Eu não gosto. Então, o que eu gostaria de trabalhar aqui a favor da Lazio se você for montar uma personalizada, algo desse tipo, Lazio empate anula, tá? Que a gente tenha um resguardo do empate. Caso esse jogo fique empatado, o dinheiro devolve pra gente. A Lazio é favorita nesse jogo, é muito mais time, tá fazendo uma melhor temporada, mas eu não confio para pegar a Lazio C. Então eu gosto de trabalhar aqui a Lazio empate anula e gosto também de trabalhar o over 1,5 gols. Por quê? Olha a incidência de gols nos jogos da Lazio como mandante. Lazio 3-0 no Bolonha, over 1,5. Na Europa League teve um 0-0, mas aí você vai pro jogo da Napoli, 3-1, 4 gols saíram no jogo. Aí você vai pro jogo da Inter, sofreu 6 gols, e na Atalanta 1-1. Esses gols aqui saíram na reta final do jogo. Já o como visitante, perdeu de 1-0 da Torino, perdeu de 1-0 da Empoli, empatou com o Genoa em 1-1 e teve um jogo aqui 2-2 e um jogo aqui de 2-0 para aí. Então eu gosto de trabalhar o over 1,5 nesse jogo, que tem uma cotação aqui de 1,36. Se você fizer uma personalizada, colocando empate anula e o over 1,5, vai dar quase aí uma odd 1,80, tá? É a minha indicação para esse jogo, são os dois mercados que eu gosto de trabalhar. Você também pode esperar aí talvez o como. Vamos ver aqui se o como costuma sair na frente, né? O como não costuma sair na frente. Geralmente quem sai mais na frente do placar mesmo é a Lazio, beleza? Então, talvez se você conseguir pegar um gol mais tardio, você pode aí trabalhar essas linhas ao vivo também de forma individual, tá? Mas eu já monto aqui uma boa personalizada que seria o dupla chance ou empate no Lazio com o over 1,5 gols, que é o que eu gostaria de trabalhar nesse jogo, beleza? Esse jogo aqui, eu vou ser sincero com vocês, eu não tinha visto que tinha nessa sexta-feira também. Então eu vou fazer uma análise aqui com vocês ao vivo. É a FA Cup, tá? É a Copa da Liga Inglesa. E vamos puxar aqui o retrospecto de ambas as equipes para a gente fazer uma análise junto aqui para vocês. Ó, no confronto direto,
Nos últimos jogos aí, tivemos aqui o ambas marcam aqui nos últimos jogos, e em 4 jogos, todos os jogos aí com ambas marcam. Aí no quinto nós não tivemos, depois nós tivemos novamente ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam. Então aqui, ó, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós tivemos aí o ambas marcam em 9. Então já é um jogo aí com a característica over. Deixa eu ver aqui, o ambas marcam tá com a odd 1,67, uma odd até interessante. Nos últimos jogos aqui do Aston Villa em casa, não sofreu da Juventus. Eu estava presente nesse jogo, hein? Quem me acompanha lá no Instagram viu. Eu apostei no empate anula do Aston Villa e fiquei no 0-0, né? O dinheiro foi devolvido para o meu bolso. Não sofreu, sofreu do Chelsea, tá? Não, aqui não é jogando em casa. Perdão, galera. Pronto. Empatou com Aston Villa, ou empatou com a Juventus, perdão, sem sofrer gols. Sofreu do Brentford, não sofreu do Southampton, sofreu do Manchester City, mas venceu o Manchester City. Sofreu do Brighton e sofreu do Leicester. Então, a maioria dos jogos aí nós tivemos ambas as equipes marcam. E também no jogo do Newcastle contra... Me embaralhei todo. No jogo do West Ham como visitante contra o Newcastle, não sofreu do Newcastle, mas sofreu do Leicester, sofreu do Bournemouth, não sofreu do Southampton, que é uma equipe muito fraquinha na Premier League, e sofreu um cacete do Manchester City. De longe e de perto, a minha indicação para esse jogo é o ambas as equipes marcam, tá? Eu vou trazer aqui também para essa análise do SofaScore, para a gente dar uma olhada. Ambas as equipes marcam batidos nos últimos 5 jogos de 6 de 8, o primeiro a marcar é o Aston Villa, eu acredito que tenha mais iniciativa também. Nos últimos 6 jogos do Aston Villa, 6 tivemos o over 2,5 gols, que é uma boa indicação também para esse jogo. A grande questão desse jogo, que eu gosto de trabalhar para vocês aqui, é que esse não é um jogo de Premier League, é um jogo de Copa da Liga Inglesa, em que é um jogo de ida e volta. Ou seja, o que é que pode acontecer? Que o time que sofreu um gol, ele não se exponha tanto, talvez aí o West Ham vai levar um resultado só de 1 a 0, ele consegue reverter em casa. Os times não busquem a qualquer custo a virada ou para cima, porque é um jogo de Copa. Um jogo de Copa aí de volta você tem que usar mais a estratégia do que a vontade. A partir disso também nós podemos ver que o jogo do Tottenham e Liverpool, que o último jogo tinha sido 6-3, foi só 1-0 Tottenham. Então não cria tanta expectativa, eu também não crio tanta expectativa para um jogo de gols, mas eu gosto sim de trabalhar esse ambas as equipes marcam pelo retrospecto das duas equipes, beleza? Já aqui o jogo do Raio Vallecano, não costumo acompanhar esse time, então não tenho nenhuma informação para trazer para vocês, mas é um confronto aqui de meio de tabela da La Liga. Tem aqui o Al-Ahly, que é um time também muito forte, contra o Al-Shabaab, que não é um time besta, apesar de não ser um dos grandes aí mais falados, com as grandes contratações, mas não é um time besta. E só, né? Por hoje é só. No Egito aqui não tem o meu queridíssimo Al-Ahly, então não tem nada para falar com vocês sobre o Egitão da Massa, beleza? Fica aqui o meu mais sincero aí, boa sorte nessa sexta-feira, agradeço a todos pela companhia, peço também ajuda aí para que eu possa ser um motivador, continuar aqui com esse projeto que vocês gostam, o like e para você se inscrever no canal para a gente ir para cima aí, rumo aí aos 1000 seguidores, beleza? Um forte abraço e até amanhã, fui!